Chao Zhang, Chao Zou. Os pastores e élderes da comunidade religiosa me dizem que vocês acreditam em um homem e não em Jesus Cristo. Testemunharam que esse homem é, na verdade, o Senhor Jesus retornado, ou Deus Todo-Poderoso que veio fazer a obra. Estão cientes de que o Partido Comunista considera o cristianismo e o catolicismo como seitas? Ainda assim, testemunham que o Senhor Jesus voltou como Deus Todo-Poderoso. Isso não é uma grande idiotice? Como esperam que o partido poupe vocês? O Partido Comunista condena o cristianismo e o catolicismo como seitas. E a Bíblia como um livro de seita. Esse é um fato conhecido. Precisam estar cientes disso. Se o Partido Comunista condena e nega as religiões ortodoxas do mundo, por que não a manifestação e a obra de Deus Todo-Poderoso? Se o partido afirma que a Bíblia é um livro de seita, por que então iria tolerar o livro, a palavra manifesta em carne? Agências de segurança pública confiscaram diversas cópias desse livro. Muitas pessoas o estão estudando. Eu não compreendo. Por que devem acreditar em Deus Todo-Poderoso? Por que insistem em testemunhar que Deus Todo-Poderoso é Cristo dos últimos dias? Nós sabemos tudo sobre o histórico da família dele. Não passa de uma pessoa comum. Igual ao Jesus do cristianismo. Jesus foi filho de um carpinteiro. Teve pai e mãe e irmãos também. Foi um homem como outro qualquer. De todo modo, toda a cristandade o venera como a Deus. O Deus Todo-Poderoso em que vocês acreditam também é só um homem, como Jesus. Mas vocês insistem que ele é Deus. E isso é totalmente inexplicável. As duas enfrentam tanta dor por acreditar em um homem comum. Vale a pena? Muitos seguidores abriram mão da família e da carreira por Deus Todo-Poderoso. Estou curiosa. O que se tem a ganhar ao acreditar em Deus dessa maneira? Com base em que vocês acreditam que ele é Deus? Vocês crentes em Deus são realmente incríveis. Em toda a minha vida, eu nunca tive prova de que Deus realmente existe. Mas vocês insistem em declarar que este homem comum é Deus. Baseados em quem vocês afirmam isso? Por acaso ele pode mudar o clima? Ele pode fazer milagres e prodígios? Ele sobe para os céus? Podem esclarecer, por favor? Sabemos que o Partido Comunista é ateísta, que não reconhece Deus nos céus. Como iriam reconhecer o Deus encarnado? Por isso não nos surpreende a reação do partido à nossa fé no Cristo encarnado. Nem um pouco. Existem muitos religiosos que só reconhecem Deus nos céus e não o Cristo encarnado. Então são eliminados pela obra de Deus. Por milênios, Deus tem feito a obra em 3 estágios para salvar o homem. E em cada estágio, Deus proferiu muitas palavras. A humanidade só veio a aceitar sua obra por causa das suas declarações. Até os últimos dias, o Evangelho do Senhor Jesus tem se espalhado pelo mundo. Cada vez mais pessoas creem em Deus, chegando a mais de 2 bilhões. Como vocês podem não ter visto isso? Nos países democráticos, há igrejas por toda parte. Cristãos, católicos, ortodoxos, todos acreditam no Senhor Jesus Cristo. Vocês devem saber desse fato. O Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado. Por 2000 anos, inúmeras pessoas têm seguido e dado testemunho pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus somente apareceu para ser uma pessoa comum. Por que tantas pessoas acreditam que o Senhor Jesus é o Salvador e a aparição de Deus? Se quiserem realmente saber o que é a aparição de Deus e o que é Cristo, devem ler a Bíblia e ver como o Senhor Jesus pregou e trabalhou e como o Espírito Santo testemunhou por ele. Aí vocês saberão por que as pessoas creem no Senhor Jesus. A encarnação em si é um grande mistério. Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, expressou todas as verdades para purificar e salvar a humanidade. E revelou todos os mistérios na Bíblia. Sem acreditar em Deus e sem ler a palavra de Deus Todo-Poderoso, como vocês podem conhecer seus mistérios? Vocês gostariam de entender o que é a encarnação?
Se quiserem entender, vamos nos comunicar sobre a palavra de Deus Todo-Poderoso. E vamos ver o que ele diz. O que vocês acham disso? Estamos tentando entender. Por favor, vá em frente. Deus Todo-Poderoso diz: o significado da encarnação é que Deus se manifesta em carne. E ele vem para trabalhar entre os homens, de sua criação na imagem da carne. Assim, para Deus se encarnar, ele precisa primeiro ser carne. Carne com humanidade normal, isto pelo menos deve ser verdade. De fato, a implicação da encarnação de Deus é que ele vive e trabalha na carne. Deus, em sua essência, se tornou carne, se tornou homem. Deus Todo-Poderoso também diz: Deus tornado carne é chamado de Cristo. Logo, o Cristo capaz de dar a verdade às pessoas é chamado de Deus. Não há exagero nenhum nisso. Uma vez que ele possui a substância de Deus e possui o caráter de Deus e sabedoria em sua obra que são inatingíveis pelo homem. São impostores aqueles que se dizem Cristo, mas não podem fazer a obra de Deus. Cristo não é simplesmente a manifestação de Deus na Terra, mas sim a carne específica assumida por Deus enquanto ele realiza e conclui sua obra entre os homens. Essa carne não é do tipo que pode ser substituída por qualquer homem, mas que é capaz de arcar adequadamente com a obra de Deus na Terra, de expressar o caráter de Deus, de bem representar Deus e de fornecer vida ao homem. Ele, que é o Deus encarnado, deve manter a substância divina. E ele, que é o Deus encarnado, deve manter a expressão de Deus. Desde que Deus se tornar carne, ele levará adiante a obra que tem que fazer. E desde que se torna carne, ele expressará o que ele é. E será capaz de trazer a verdade ao homem, conceder vida ao homem e mostrar à humanidade o caminho. Deus Todo-Poderoso revelou os mistérios da encarnação nessas poucas passagens. Quando lemos a palavra de Deus, imediatamente entendemos o que é a encarnação. Apenas Deus encarnado é capaz de expressar a verdade para a salvação e purificação do homem. Vocês negariam que se trata da manifestação e a obra de Deus? As pessoas mais famosas e brilhantes do mundo conseguem expressar a verdade? Tirando Deus encarnado, ninguém pode expressar a verdade. O único que pode expressar todas as verdades, visando a purificação e salvação da humanidade, é obviamente Cristo e a manifestação de Deus. Não resta dúvidas quanto a isso. Acreditamos em Deus Todo-Poderoso por causa das verdades que ele tem expressado para a purificação e a salvação do homem, por sua obra de julgamento nos últimos dias. Então nós cremos que ele é Deus encarnado e o Senhor Jesus, que ele voltou encarnado nos últimos dias. Esta é a base para nossa crença em Deus Todo-Poderoso. Sei que vocês, que creem em Deus Todo-Poderoso, o fazem porque leram as palavras dele. E pensam que a palavra dele é a verdade e a voz de Deus. Por isso, testemunham que Deus Todo-Poderoso é Cristo dos últimos dias, o Senhor Jesus retornado, que realiza a obra do julgamento nos últimos dias. Essa é a base da sua crença em Deus Todo-Poderoso. Acredito que os seguidores de Deus Todo-Poderoso não creriam num homem qualquer. Contudo, os comunistas nunca reconheceram a existência de Deus, nem a sua dominância. Muito menos a palavra de Deus como sendo a verdade. A palavra dele é a verdade para vocês, não para nós. Não mesmo. Para nós, somente o darwinismo e a ciência são a verdade. Esse é o motivo de condenarmos sua crença. Está claro que seguimos caminhos totalmente distintos. Ainda assim, a comunidade religiosa não aceita o Deus Todo-Poderoso em que acreditam. Como podem explicar isso? Não nos surpreende líderes da comunidade religiosa resistirem a Deus Todo-Poderoso, pois a maioria das pessoas só crê em Deus nos céus. Pouquíssimas pessoas conseguem aceitar e conhecer Deus encarnado. Há 2000 anos, quando o Senhor Jesus se manifestou para realizar a obra, os sumos sacerdotes, escribas e os fariseus do judaísmo não resistiram a ele? Eles, inclusive, entregaram o Senhor Jesus ao governo romano para que fosse pregado na cruz. Nas 2 vezes em que Deus encarnou para fazer a obra, ele expressou muitas verdades e trabalhou visando a redenção e a salvação do homem. Apesar de muitos reconhecerem a existência de Deus, eles não sabem a respeito da sua encarnação. As pessoas nunca conseguiram compreender o grande mistério da encarnação.
Cada vez que Deus encarnou para realizar a obra, muitas pessoas foram reveladas e eliminadas. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso encarnado julgou e revelou as pessoas ao expressar a verdade. Após ouvirem as verdades expressas pelo Deus encarnado, aqueles que amam a verdade reconheceram a voz de Deus, entenderam que se tratava da aparição e obra de Deus e aceitaram a Cristo e a Ele obedeceram. Com relação àqueles que não amam a verdade, apesar de reconhecerem a autoridade e o poder da palavra de Deus, suas noções pré-concebidas os levaram a resistir, porque o Deus encarnado parecia um homem como outro qualquer. E então, aqueles que odeiam a verdade foram todos revelados e também foram eliminados. As pessoas salvas por Deus são as amantes da verdade e que por sua vez a aceitam. Os que são revelados e expostos por Deus abominam e odeiam a verdade. Isso demonstra a onipotência e sabedoria de Deus. O caráter de Deus é encontrado na forma como Ele faz a obra. A encarnação de Deus é realmente um grande mistério. Não é fácil compreendê-la. Muitas pessoas se equivocaram a esse respeito. É assim que eu enxergo e aceito a questão. Depois de ouvir o que disse, crer em Deus me parece muito profundo. Vocês colocaram que a encarnação é um grande mistério e que muitos crentes em Deus não a compreendem. Os comunistas não reconhecem a Deus nem a sua palavra como sendo a verdade. Por isso, seus testemunhos por Deus, especialmente o testemunho por Deus encarnado, é o que não podemos tolerar. É claro que condenamos e fazemos oposição. Se não fosse a expressão da verdade por Deus encarnado, tantas pessoas assim iriam seguir a Deus? Isso explica nosso ódio pela encarnação de Deus e pela verdade expressa por Cristo. Não sabem disso? Além disso, tem outra coisa que nunca consegui entender. Vocês creem em Deus Todo-Poderoso. Leem a palavra de Deus Todo-Poderoso. Oram em nome de Deus Todo-Poderoso. Mas, até onde sabemos, a sua Igreja de Deus Todo-Poderoso foi fundada por um homem, a quem obedecem em tudo. Pelos seus testemunhos, esse homem é um sacerdote, uma pessoa usada por Deus, que é responsável pelos assuntos administrativos. Estou bastante intrigada com isso. Quem foi que fundou a Igreja de Deus Todo-Poderoso? Como ela foi concebida? Então, poderiam explicar? Diretora, eu não esperava que a senhora soubesse alguma coisa a respeito da Igreja de Deus Todo-Poderoso. A senhora sabe que o único em quem acreditamos é em Deus Todo-Poderoso, que lemos as palavras de Deus Todo-Poderoso e oramos para Ele. Então por que diz que a Igreja de Deus Todo-Poderoso foi criada por um homem? Não sei de onde veio essa sua ideia. Nós acreditamos em Deus Todo-Poderoso encarnado, não em um homem. A maioria das palavras expressas por Ele estão no livro A Palavra Manifesta em Carne. E levando em consideração que as senhoras não leram esse livro, não podem verdadeiramente entender a palavra de Deus Todo-Poderoso. O fato de o governo comunista da China espalhar boatos de que a Igreja de Deus Todo-Poderoso foi criada por um homem prova que o Partido Comunista não compreende nem um pouco a Igreja de Deus Todo-Poderoso. O partido sequer entende como a Igreja de Deus Todo-Poderoso se formou, mas insiste em dizer que foi criada por um homem. Não acham isso um absurdo? Será que vocês não acham isso um disparate? Se me permitem, quem foi que criou o cristianismo? Quem criou o catolicismo? A Igreja Ortodoxa Oriental, o catolicismo, o cristianismo, todos foram criados pela obra de redenção do Senhor Jesus. Apesar dos apóstolos terem construído igrejas em toda parte, isso não significa que o cristianismo foi criado pelos apóstolos. As igrejas, em todas as eras, foram concebidas pela aparição e obra de Deus. A Era da Graça trouxe igrejas originadas pela aparição e obra do Senhor Jesus. A Era do Reino trouxe igrejas originadas pela aparição e obra de Deus Todo-Poderoso. Sem a aparição e obra de Deus, os apóstolos poderiam ter construído igrejas sozinhos e do nada? As pessoas seguiam a igreja porque acreditavam em Deus. Não era nos apóstolos que elas acreditavam. Então vocês não podem dizer que as igrejas, ao longo das eras, foram fundadas pelo homem. Mesmo quando elas foram criadas, os apóstolos assim o fizeram em nome do Senhor Jesus. Os apóstolos não disseram que foram os fundadores da igreja. Isso é fato reconhecido. Por que será que o Partido Comunista não faz afirmações de acordo com os fatos?
Por que distorcem tudo tão descaradamente? Isso não é ridículo? Deus Todo-Poderoso apareceu nos últimos dias para proferir a verdade. Quando cristãos de todas as dominações que amam a verdade ouviram a voz de Deus e viram sua aparição e obra, se voltaram para Deus Todo-Poderoso e foram trazidos para diante de seu trono, criando assim a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Muitos estabeleceram igrejas por toda parte. Mas dizemos que essas pessoas são as criadoras da igreja? A Igreja de Deus Todo-Poderoso foi criada por causa da sua aparição e obra. Isso é fato. Ninguém pode negar isso. Quieta! Já falou o suficiente. Mesmo que seja verdade, nós não concordamos. Nós somos ateístas. E temos que continuar condenando sua crença. Nós falamos o que queremos falar. Vocês não têm o direito de contestar. Pensem bem. Se continuamos condenando sua fé, podemos falar de acordo com fatos? Pode ser fato. Mas enquanto vocês crentes falam uma coisa, nós comunistas falamos outra. Sendo ou não verdade a encarnação de Deus, devemos condená-lo como a um homem. Gostem vocês ou não, sempre haverá alguém que ficará do nosso lado. E isso já basta. Assim atingiremos nosso objetivo. E apesar de a Igreja de Deus Todo-Poderoso acreditar em Deus Todo-Poderoso, vocês, pelo visto, obedecem ao plano de trabalho e à organização regidos por um homem, que atua como um gestor. Não importa que tipo de função ele tenha. Só podemos afirmar que a Igreja de Deus Todo-Poderoso foi criada por ele. Gostem vocês ou não, é exatamente isso que iremos dizer. A voz do partido é alta, a de vocês não. E ao dizermos isso, muitas pessoas certamente irão acreditar em nós. E não importa se vocês concordam ou não, se aceitam ou não, porque nosso objetivo terá sido atingido.